Para tudo que hoje tem Gigante da Colina, hoje tem Vascão, torcedor vascaíno, às 9h30 da noite, o Vasco da Gama entra em campo contra a equipe do Fluminense, um grande clássico carioca, claro, né? Vantagem para o Vasco da Gama nos confrontos diretos. Fluminense tem aí uma desvantagem, né, enorme nessa história, nesse clássico contra a equipe do Vasco da Gama, contra o nosso Gigante da Colina. Mas no recorte, né? Vamos supor que de 2 anos para cá, as últimas vezes que eu tinha pesquisado, o Fluminense levava uma certa vantagem, né? Mais ou menos aí de 1 ou 2 vitórias a mais que o Vasco da Gama. De 2 anos para cá, mais ou menos, se eu não me engano. Então, desses últimos 2 anos, o clássico está muito equilibrado, né? Apenas 2 vitórias a mais para o Fluminense, né? E alguns empates nesse clássico. E o Vasco da Gama, que está embalado com o Renato Gaúcho, né? Ganhou do Palmeiras de virada e ia ganhar do Cruzeiro de virada lá no Mineirão, mas foi garfado pelo Torrezinho, um árbitro pilantra, né? Que garfou o Vasco da Gama. Enfim, vamos falar desse jogo. Vamos trazer aqui a escalação em um vídeo curto. Dá aquele like e se inscreve para vocês não perderem nenhum vídeo aqui no nosso canal. O Vasco da Gama vai a campo com Léo Jardim, Robert Renan, Alan Saldívia, PH e Cuiabano, os laterais. No meio de campo, né? O nosso volante ali, fazendo a primeira volância, Thiago Mendes, Hugo Moura e Tietê. O Barros, lembrando que foi expulso contra o Cruzeiro, não vai estar à disposição do técnico Renato Gaúcho. E lá na frente, o DVD centralizado junto com o Andrés Gomes pela direita e pela esquerda o Nuno Moreira. Esse é o time do Vasco da Gama. E eu vou tentar aqui, né, trazer a escalação do Fluminense, que é um time também muito bom, né, e muito bem treinado pelo técnico Luiz Zubeldia. Fábio no gol, Fuentes, James, René, Samuel Xavier. Meio de campo do Fluminense, acho que é o Martinelli, junto com o Lúcio Acosta. E tem mais um que eu me esqueci. E lá na frente vai ter o Savarino, Canóbio e o John Kennedy. Esse é o excelente time do Fluminense. Acho muito bom o time do Fluminense. Eu acho que os 11 iniciais do Fluminense chega a levar até uma certa vantagem em relação aos nossos 11 iniciais, até porque o Renato Gaúcho ainda não tem aí confiança no Rojas, né, para estar entrando no time titular, e no Adson, que seria 2 peças aí que faria o Vasco passar em questão de equilíbrio, né, e ter um time melhor, ter os 11 iniciais melhor do que o da equipe do Fluminense, na minha opinião. E tem um técnico bem melhor, né? O Renato Gaúcho dispensa comentários. E para mim a melhor arma do Fluminense aí é o Canóbio. É um tanque de guerra, né? Um jogador muito habilidoso, que consegue facilmente levar a bola da parte de trás ali, né, da defesa até o ataque, né? E consegue distribuir bastante ali, né? Ajuda com assistências e finaliza muito bem. E o outro ponto forte do Fluminense, né, é na criação. O Martinelli e o Lúcio Acosta são excelentes jogadores aí, né, que participam muito também da fase ofensiva do Fluminense. Já no Vasco da Gama, né, cara, o Thiago Mendes é o jogador ali que mais ajuda, né, a criar jogadas, a distribuir o jogo no meio de campo do Vasco da Gama. E ele também é uma excelente arma, né? E é o nosso ponto forte, junto com o Andrés Gomes lá no ataque. O Andrés Gomes é, sem dúvida, né, o melhor jogador do Vasco da Gama nessa temporada de 2026. E ajuda muito com assistências, né? E com dribles que quebra linhas e deixa o adversário igual uma barata tonta. E sempre consegue ali ajudar o time ofensivamente. E a bola rola às 9h30 da noite. Deixa aí nos comentários o palpite de vocês. E é isso. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Um vídeo que é curto, mas aqui um pouco feito com amor, né? Para entregar aqui para vocês, para falar desse jogo entre Vasco da Gama e Fluminense. E é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Tamo junto. Fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.